Olá, bem-vindo ao canal. Eu quero convidar você a me acompanhar nesse vídeo, pois nós vamos ver 25 fatos e curiosidades sobre a Bíblia. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. Então, fica comigo até o fim desse vídeo. Você sabia que a palavra Bíblia não é mencionada na Bíblia? E que esse nome é derivado de uma palavra grega, biblos, que significa livros? A Bíblia é a palavra de Deus. Dentre os argumentos que podemos usar para comprovar isso, é a realidade de que ela tem um poder incrível de transformar a vida daqueles que a leem, que ela consegue prever com exatidão acontecimentos futuros, e que ela é atual e relevante em qualquer tempo, em qualquer contexto, em qualquer local da face da Terra. A Bíblia é viva, a Bíblia é eficaz. A Bíblia tem cerca de 40 escritores que se distanciam um do outro em cerca de 1.600 anos. E é notável perceber que, apesar destas questões, nós não encontramos nenhuma contradição sequer na palavra de Deus. Desses cerca de 40 escritores bíblicos, Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, era o único que não era judeu. Você sabia que quem escreveu mais partes da Bíblia foi Moisés? Sim, ele escreveu 230 capítulos da Bíblia, sendo os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Jó e o Salmo de número 90. Porém, quem escreveu mais livros da Bíblia foi Paulo, que escreveu 13 cartas do Novo Testamento, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. A Bíblia é basicamente dividida em duas partes, o Antigo e o Novo Testamento. Cada um desses dois testamentos eles são subdivididos em outras 5 seções que classificam e arrumam os livros não em ordem cronológica, mas por questões literárias. O Antigo Testamento é composto de Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores. Já o Novo Testamento é compreendido dos Evangelhos, livro histórico, cartas de Paulo, cartas gerais e revelação. Você sabia que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e que o Novo Testamento foi escrito em grego? E algumas partes de alguns poucos livros do Antigo Testamento foram escritos em aramaico. Hoje, a Bíblia já foi traduzida para cerca de 3.000 línguas e idiomas ao redor do mundo. A Bíblia tem 66 livros, sendo 39 compondo o Antigo Testamento e 27 compondo o Novo Testamento. E aqui vai uma curiosidade interessante, pois o livro de Isaías é conhecido como uma mini-bíblia. Isso porque esse livro deste profeta tem 66 capítulos, assim como a Bíblia tem os seus 66 livros. E os 39 primeiros capítulos de Isaías, assim como os 39 primeiros livros da Bíblia, tratam de questões relacionadas à nação de Israel. E os 27 últimos capítulos de Isaías, assim como os 27 últimos livros da Bíblia, tratam de questões para além de Israel, envolvendo a relação de Deus com toda a humanidade. Interessante, né? Você sabia que Jesus é o centro da Bíblia? Em cada um dos 66 livros da Bíblia, ou Jesus é mencionado de forma direta, ou Jesus é mencionado de forma simbólica ou profética, sendo ele, portanto, não somente o centro da história da humanidade, mas sendo o centro da Bíblia, da Palavra de Deus. O primeiro livro do Antigo Testamento a ser escrito foi o livro de Jó, e o último foi o livro de Esther. O primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito foi a Carta de Tiago, e o último livro do Novo Testamento a ser escrito foi o livro de Apocalipse. E aí, o que você está achando das curiosidades bíblicas até esse momento? Eu queria pedir para você já deixar a sua curtida e queria pedir para você deixar também aqui nos comentários quais dessas curiosidades e fatos sobre a Bíblia mais chamaram a sua atenção. A Bíblia tem 1.189 capítulos, e o capítulo que está no meio da Bíblia é o Salmo de número 117, pois existem 594 capítulos antes deste salmo e 594 capítulos depois deste salmo. Circula aí pela internet a informação de que o salmo de número 118 é que seria o capítulo central da Bíblia, mas não é. A realidade é que é o salmo de número 117. Você sabia que originalmente a Bíblia não foi escrita tendo as suas divisões em capítulos e em versículos como nós conhecemos hoje?
Pois é, a divisão da Bíblia em capítulos, ela aconteceu apenas no ano 1227. E a divisão da Bíblia em versículos, ela só aconteceu no ano 1551. Curioso, né? O maior livro da Bíblia é o livro de Salmos, que tem 150 capítulos. E o menor livro da Bíblia é a segunda carta de João, que tem apenas 13 versículos. O maior capítulo da Bíblia é o Salmo de número 119, que tem 176 versos. E o menor capítulo da Bíblia é o Salmo 117, que tem apenas 2 versos. O maior versículo da Bíblia é Esther 8:9. E o menor versículo da Bíblia, dependendo da versão, é Jó 3:2. Quando Gutenberg inventou a imprensa, você sabia que a Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso? A Bíblia é o maior best-seller de todos os tempos. Nenhum outro livro foi tão vendido, tão traduzido, tão impresso e tão lido quanto a Bíblia. Este livro já foi reconhecido como o objeto mais importante da história da humanidade. Você sabia que o nome de Deus não é mencionado em 2 livros da Bíblia? Pois é, o livro de Esther e o livro de Cantares, o nome de Deus não é mencionado, embora ele esteja presente nas suas entrelinhas. O Salmo de número 14 é idêntico ao Salmo de número 53. E 2 Reis, capítulo 19, é idêntico a Isaías 37. Existem alguns textos na Bíblia que foram escritos de forma acróstica, ou seja, em ordem alfabética. E aí, o livro de Lamentações, por exemplo, nos seus capítulos 1, 2, 3 e 6, foram escritos assim. Aquele famoso trecho da mulher virtuosa de Provérbios 31 também é um acróstico. Além do Salmo de número 119, que nos seus 176 versos tem para cada letra do alfabeto hebraico, que tem 22 letras, 8 versos dedicados a ele. Você sabia que o Salmo 136 tem todos os seus versos terminados exatamente da mesma forma? Eles afirmam, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Você sabia que a Bíblia traz informações científicas que só foram descobertas séculos depois de terem sido escritos pela palavra? Informações, por exemplo, de que a Terra é redonda, de que ela está suspensa sobre o nada e de que o seu interior é revolvido pelo fogo, já tem na Bíblia. Todas as informações que nós podemos ter em relação ao fim do mundo, elas têm como única base confiável a Bíblia. E, finalmente, a Bíblia não contém toda a revelação de Deus, pois não seria possível que o grande Deus, Criador de todas as coisas, pudesse ser contido em algumas páginas de um livro. Mas é verdade que a Bíblia tem todas as informações que nós precisamos saber sobre Deus. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que essas curiosidades e fatos sobre a Bíblia tenham chamado a sua atenção e aguçado o seu interesse em conhecer ainda mais da Palavra de Deus. Que Ele mesmo abençoe a sua vida. Esse vídeo aqui, com os 25 fatos sobre a Bíblia, é um vídeo comemorativo à nossa marca de 25 mil inscritos alcançados aqui no canal. Louvamos a Deus por tudo, exaltamos e glorificamos o nome dEle. Obrigado pela sua companhia até aqui. Deixe a sua curtida, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Um abraço e até a próxima.